Olá pessoal, o professor Denis aqui. Estou um pouquinho afônico hoje, mas dá para falar. E eu vou apresentar para vocês uma série de videoaulas sobre trigonometria. Tá? Digamos que eu esteja montando um novo canal e estou chamando de matemática do jeito certo. Ou seja, eu vou apresentar para vocês a minha matemática, do jeito que eu vejo, do jeito que eu abordo as questões, os assuntos, né, os objetos de conhecimento. Então, espero que seja útil, tanto esta que eu vou apresentar agora, é uma amostra, né, é um spoiler, digamos assim, outras virão, e se você quiser aprofundar, estudar mais, se preparar para Enem, para vestibular, podemos tratar de qualquer assunto, porém, esse é específico de trigonometria, até para quem não conhece, né, conhecer o meu trabalho. Então, matemática do jeito certo, professor Denis, ok? Bom, então para iniciar, como eu disse, eu peguei uma questão de vestibular, a FEI, aqui, né, deixa eu colocar, resolução de questões de trigonometria. Então, questão número 1, peguei uma questão bem interessante da FEI, que é a Fundação Centro, né, o universitário da Fundação Educacional Inaciana, embora isso não importa muito, é uma questão de vestibular, e achei bem interessante trazer para a gente discutir. É claro que para você chegar no ponto, no nível de resolver uma questão como esta, você tem uma boa noção de trigonometria, claro. Por isso estou disponibilizando, né, o meu conhecimento, o meu tempo para poder ajudá-los, ok? A questão é a seguinte, ó, se seno de x mais cosseno de x é igual a meio, então o valor de seno de 2x é igual a... Observem, pessoal, aí tem as alternativas, ok? Tá? E nós vamos desenvolver toda a matemática necessária para a gente poder chegar nessa, na resposta, ok? Observe o seguinte, primeiro, ó, ele me deu uma informação, ó, seno de x mais cosseno de x igual a meio. Então, se ele me deu essa informação, eu vou voltar aqui, ó, é que a gente vai ter que utilizá-la. Não significa que a gente vai utilizar desse jeitinho, como está aí. De repente, nós temos que manipular essa informação para poder responder a questão. Tá, então, ó, se seno de x mais cosseno de x é igual a meio, então reforçando, isso é uma informação que ele me deu, e aí ele quer que eu calcule, ó, seno de 2x. Eu vou voltar, seno de 2x. Então, se seno de x mais cosseno de x é meio, então seno de 2x é igual a... Essa é a questão. Não é difícil, pessoal. Vamos lá. Lembrando, então, repito, né, já tem que ter uma certa noção de trigonometria. Seno de 2x, observe que o x que está ali está representando um arco, um ângulo, né, um arco, ok? Então está lá, x é a medida de um arco. E 2x, claro, está multiplicando por 2, então está dobrando. Então o que significa 2x? É o dobro desse arco, o nosso famoso arco duplo. Então, se x representa a medida de um arco, 2x representa o dobro dele, ou seja, o famoso arco duplo. Então, o que nós temos que calcular? O seno de 2x, o seno de um arco duplo. E aí, como eu já disse, a gente precisa ter já estudado trigonometria, ou pelo menos um pouco. Eu vou recordar aqui as fórmulas de arco duplo. Então, nós temos seno de arco duplo, cosseno e tangente. Então, está lá, recordando as fórmulas. Tá? Então, seno de 2x. Lembrando, pessoal, que esse arco está sendo chamado de x, poderia ser chamado de qualquer outra coisa, né? De A, de alfa, de B, não importa. Então, seno de 2x é 2 seno x cosseno x, ou seja, 2 vezes o seno do x vezes o cosseno do x. E o cosseno de 2x? O cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Olha bem, são fórmulas,
Portanto, toda vez que eu preciso trabalhar com esta trigonometria, eu preciso lembrar dessas relações. Então, vamos lá. Então, cosseno de 2x, cosseno do arco duplo, é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado deste ângulo, desse arco, ok? Embora a gente não vá utilizar o cosseno aqui, a gente vai utilizar o seno. E a tangente, né, mais para a gente recordar mesmo, também não vamos utilizar nessa questão, mas podemos utilizar em outras, tá? Então, tangente do arco duplo, tangente de 2x é 2 tangente de x dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x. Vou voltar aí. Então, essas são as 3 fórmulas de arco duplo. Bom, como vocês podem ver, a gente vai usar do seno, ok? Porém, pessoal, a gente vai ter, ó, vou voltar lá na questão, tá? Tô voltando ali, ó. Tá? E a gente vai manipular essa expressão. A gente vai pegar ela, ó, seno de x mais cosseno de x igual a meio. Eu vou ter que pegar essa expressão e colocar lá dentro do seno de 2x. Só que do jeito que ela está, não dá para eu fazer isto. Então eu vou manipular ela. A gente vai dar uma melhorada nela. A gente vai trabalhar com ela, ok? Até chegar no ponto, né, no nível de eu aproveitá-la, porque esta é uma informação, e como eu disse, eu vou utilizá-la. Então essa é uma informação, eu vou utilizá-la. Então eu vou trabalhar ela para poder encaixar lá no seno de 2x, porque é exatamente isso que ele quer que eu calcule, o seno de 2x. Pessoal, olha o que eu vou fazer. Isso aqui é uma igualdade. Tá? Seno de x mais cosseno de x é igual a meio. Tá? Vou voltar aqui, ó. Isso é uma igualdade. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro membro, né, e vou elevá-lo ao quadrado. E também o segundo membro e vou elevá-lo ao quadrado. Então, ambos os lados, né, os membros, os lados, ambas as partes vou elevar ao quadrado. Professor, mas eu posso fazer isso? Sim, gente, é uma igualdade. O que você faz de um lado, se você fizer do outro, tá tudo bem. Então isso você pode fazer. Você mantém o equilíbrio. Tá? Igualdade é um equilíbrio. Então, posso elevar o primeiro membro ao quadrado? Claro, desde que você compense e eleve também o segundo membro ao quadrado. E por que eu estou fazendo isto? Qual a necessidade de fazer isso? Como eu disse, eu vou ter que manipular essa expressão para eu poder chegar em informações mais claras e eu usar lá em seno de 2x. Então, vou fazer exatamente isso. Ó. Vou pegar, estou voltando aqui, e vou elevar ao quadrado ambos os lados. Coloquei entre parênteses, claro, ok? Até porque nós temos uma fração e do lado esquerdo nós temos uma expressão de 2 termos. Se eu não colocar entre parênteses, vai ficar tudo perdido aí. Então, vou fazer isso. Ó. Vou elevar ao quadrado e vou elevar ao quadrado. Bem, pessoal, agora entra outra matemática. Seno de x mais cosseno de x ao quadrado. Isso é um produto notável. Então, o que eu vou fazer? A gente vai recordar aqui no cantinho agora alguns produtos notáveis, certo? Exatamente. O que nós temos aqui em seno de... Aqui, ó. O que nós temos aqui em seno de x mais cosseno de x? Ó? Uma soma de 2 termos, não importa quem são eles. No caso, um é seno, outro é cosseno. Então, uma soma de 2 termos elevado ao quadrado. Como é que abre essa expressão? Vamos recordar então? Vamos lá. X mais y elevado ao quadrado. Então, x é um termo, y é outro termo. Repito, seja quem for x, seja quem for y. Então, eu tenho a soma de 2 termos. É igual ao quadrado do x, então, o quadrado aqui do primeiro, mais 2 vezes o x vezes o y. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo. No nosso caso, o x é o seno de x e o y é o cosseno de x. Tá aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Que exatamente a gente fez aqui. É um produto notável, então eu posso desenvolver ele, ou eu posso abrir ele. Então, vamos fazer isto, ok? Mas aí, aproveitando, já que estou recordando também, então eu vou colocar o quadrado da diferença. Eu só peguei o sinal de mais, mudei pelo sinal de menos. A única coisa que vai mudar é o sinal do termo do meio aqui, ok? Então, continuando da mesma forma. E também coloquei outro produto notável, muito importante, pessoal, que me recordar, que é o produto da soma pela diferença de 2 termos. Ou seja, aqui o sinal de vezes, produto. Aqui eu tenho a soma,
de dois termos, e aqui eu tenho a diferença dos mesmos dois termos. Então, se eu multiplicar essa soma por essa diferença, vai dar x ao quadrado menos y ao quadrado. Ou seja, vai dar o quadrado de um menos o quadrado do outro. Lembrou disso? Ok? Então, pessoal, aqui fazendo essa revisão, bastante importante. Não vamos utilizar todas, claro, mas aproveitando para recordar para vocês, ok? Vamos utilizar só a primeira. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui em seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Seno mais cosseno ao quadrado, eu vou aplicar essa primeira aqui. Então, vai ficar o quê? Quadrado do seno, que é seno ao quadrado, mais 2 vezes o seno vezes o cosseno, e mais o cosseno ao quadrado. Então, nós vamos ter isso daqui, ok? Ó. Então, seno ao quadrado, ó, tá? Mais 2 vezes o seno vezes o cosseno, e mais o cosseno ao quadrado, da forma que eu mostrei aqui para vocês. Igual, agora é meio elevado ao quadrado. Então, uma fração simples, eleva-se o numerador e eleva-se o denominador, sendo um pouquinho prático. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Portanto, meio elevado ao quadrado é 1/4. Olha como a nossa expressão ficou. Era seno de x mais cosseno de x igual a meio. Elevei ambos os lados ao quadrado, né, ambos os membros, e ela ficou assim. Observe agora o que aconteceu aqui, pessoal. Vamos analisar essa expressão aqui, ó. Esse termo aqui, que eu acabei de mostrar, vou mostrar de novo, ó, seno ao quadrado. E esse termo aqui, ó, mais cosseno ao quadrado, olha só, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, vou voltar aqui. Quem é isto? O que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? É a propriedade fundamental da trigonometria. Ok, pessoal? Lá, observa-se que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é a propriedade fundamental da trigonometria. E que tem valor 1. Isso significa que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado só é igual a 1. Então, eu posso substituir toda essa parte da minha expressão por 1. Pois é. Então, a nossa expressão vai ficar assim, ó. Ok, ó. Aqui só organizando, tá? Ó. Então, o que eu vou fazer? Esse daqui mais esse daqui, ó, vai ser igual a 1, ó, tá? Então, eu vou reescrever, ó. Vai ficar 1 mais 2 seno de x cosseno de x igual a 1/4. Olha só. E agora, pessoal, dá uma olhadinha nesse aqui, ó. 2 seno de x cosseno de x, ó. Dá uma olhadinha nesse aqui, ó. 2 seno de x cosseno de x. Olha lá onde eu coloquei seno de 2x, ó. Lá na fórmula de arco duplo, ó. Seno de 2x, o que é? 2 seno de x cosseno de x. Perceberam que esse 2 seno de x cosseno de x que aparece aqui na expressão é o que nós estamos procurando? É o nosso, tá ali, ó. Okay, ó. Esse daqui é o nosso seno de 2x. Ok, pessoal? Aqui, ó. Esse daí, o que eu fiz? Eu peguei esse 1, passei para o segundo membro, né? Aquele é positivo, ele está somando, passou negativo, tá? Uma equação do primeiro grau. Então, observe que 2 seno, cosseno, aqui, ó, repetir. Isso daí, na verdade, é o seno de 2x, olha lá. Ok, ó. Tudo bem? Tá. Então, o que eu posso fazer? Trocar 2 seno de x cosseno de x por seno de 2x. Pois é. Então, olha como que vai ficar. Olha lá. Tudo bem? Apareceu lá de novo, tá? Então, logo, seno de 2x é igual a 1/4. Isso daqui, ó, isso aqui é o seno de 2x. Logo, seno de 2x é igual a 1/4 menos 1. Bom, pessoal, 1/4 menos 1, cálculo básico, é menos 3/4. Para quem não entendeu por que 1/4 menos 1 é menos 3/4, vou fazer aqui do ladinho, olha lá, ok? Lembrando que para eu fazer cálculos com 1/4, todos os termos têm que ser quarto também. Ou seja, eu só posso somar ou subtrair frações que têm o mesmo denominador. Então, quartos eu só posso somar ou subtrair quartos. Então, qual que é a ideia? Pega esse 1 aqui e transforma em quartos. Certo? Lembram disso? Então, 1/4 menos 1 é a mesma coisa que 1/4 menos 4/4. Pois 1 é 4/4. Então, vou escrever assim. Certo?
E se você tem 1/4 e vai tirar 4, lembrando, pessoal, que esse 4/4 aqui é o número 1 em forma de quartos, para eu poder fazer a operação com o outro termo que é quarto. Olha a lógica aí, quarto. Portanto, 1/4 menos 4/4, claro, você tem 1, tira 4, fica menos 3. Portanto, o resultado é menos 3/4. Tudo bem, pessoal? Então, seno de 2x é igual a menos 3/4. É isto. Então, alternativa E, né? Não marquei lá, tá aqui em cima, aqui, ó. Alternativa E, tá? Deixa eu ver se eu consigo marcar ele aqui, ok? Certo, pessoal?